Todos abram vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo é o de número 6. Nós temos um evangelho somente, o de Jesus Cristo, narrado por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui nós vamos para o capítulo 6, segundo escreveu São Mateus, em um momento que Jesus está falando com seus discípulos, com o seu povo no Sermão do Monte. Somente um versículo nós vamos ler, mas vou contextualizá-lo, e todos vão receber uma porção maior da parte de Deus nessa noite. Mateus 6, somente o versículo 31. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? 1. Ou que beberemos? 2. Ou com que nos vestiremos? 3. Só até aqui. Coloca a mão no coração. Repita esta oração comigo, por favor. Diga: meu melhor amigo, Espírito Santo de Deus. Diga: Deus vivo, todo-poderoso, Criador, Redentor, Salvador, Provedor, Pastor, meu tudo. Fala comigo. Usa teu servo, tua palavra me alegra, me dá direção, me ilumina, me fortalece, me entusiasma, em nome de Jesus. Diga: o Senhor Jesus, meu pastor, nada terei falta. Diga: já deu tudo certo. Diga amém. Senta mandando glória para Ele. Eu faço uso de um versículo só para começar a explanar a respeito da Bíblia Sagrada e da temática que Deus me deu nessa noite. O tema da mensagem que Deus me deu, anote aí por favor: os milagres de suprimento realizados por Jesus. Está aqui no telão. Os milagres de quê? De quê? De suprimento, realizados por quem? Por Jesus. Olha, veja bem, há uma responsabilidade por parte do Criador de ter criado eu e você, e de ter nos feito sua imagem e sua semelhança. Ele não traria eu e você ao mundo de forma irresponsável. Quem está entendendo, diga aleluia. Tem pai e mãe que infelizmente às vezes o faz. Às vezes jovens, adolescentes ali não tem noção do que é a vida, e estão trazendo uma outra vida ao mundo sem saber como irá criar, proteger, abençoar. Já com Deus é diferente. Se Deus nos forma e nos dá forma, ainda nós éramos substância informe no ventre de nossas mães. E se o Senhor fez com que nós tivéssemos vida, Ele não é alguém irresponsável para nos dar vida e não nos dar com ela uma vida com abundância. Desde o início da criação eu tenho que entender que o projeto de Deus é me fazer a imagem e a semelhança de Deus. Nós vamos começar uma campanha nessa sexta-feira agora. Eu não vejo igreja nenhuma fazendo esse tipo de campanha, que é falando sobre a unção e o caráter do cristão. Repita comigo, diga: a importância da unção e do caráter do cristão. Então, baseado em Apocalipse 19:8, eu trago essa temática, falando sobre as vestimentas da noiva do Cordeiro, que são os atos de justiça dos santos. Como os santos vivem, como os cristãos devem viver. E aí eu coloco: vivendo a minha melhor versão. Quem crê que você vai viver a sua melhor versão? Né? A pessoa que gosta de carro, ela vai e compra um carro do ano, daqui a 5 anos tem uma versão nova, um modelo novo, algo novo, né? Então, a Bíblia fala que nós devemos andar em novidade de vida, e que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia o quê?
perfeito. Então eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você: primeiro, Deus não é irresponsável. Segundo, Ele é o seu Criador, mas não fica só aí na criação. Tem o processo da redenção, da justificação, da santificação, até nós recebermos corpo glorificado, e até um dia nós fecharmos os olhos aqui, abrimos no céu, nós vamos experimentar da graça, do amor, da provisão, da providência, do carinho e do amor de Deus nessa terra. Quem está comigo, diga aleluia. Nós estamos aqui no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, em Mateus 5, Ele começa a falar aos discípulos, a muita gente, a milhares de pessoas, a respeito de alguns valores, de alguns princípios, de como viver para Deus, de quem é Deus, do que Deus recebe, do que Deus não se agrada, do que Deus se agrada. No capítulo 6 ele vai falar sobre esmola, oração, jejum. Repita comigo, diga: esmola, oração, jejum. Só que chega um momento que ele passa e ele entra aqui falando sobre uma mensagem que eu vou pregar esses dias, que é: se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo será puro. Ele passa por isso, ele entra em outra temática, ele vai falar sobre 2 senhores. Vocês não podem servir a 2 senhores. Se você servir a um, você tem que odiar outro. E ele fala de mamon. Em Mateus 6, versículo 24, se você não quiser abrir a Bíblia, eu vou pedir para o irmão colocar no telão. A Bíblia diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, e se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que Deus é esse que eu não vejo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento eu vejo Moloque, Baal, Azera, Dagon. Eu vejo vários deuses de vários povos, onde esses ímpios e pagãos cultuavam. Os homens desde o passado faziam deuses para si, ou imaginavam que eles existiam, para que eles pudessem simplesmente cumprir os seus desejos carnais. O que acontece com a idolatria? O idólatra, ele tem uma imagem de escultura, ou um Deus, que faça o que ele quer. O adorador, ele tem um Deus que cuida dele, protege ele, abençoa ele, mas ensina ele a viver valores, princípios, a ter caráter, a ter dignidade. Não tem como um crente, um cristão dizer que serve a Deus, mas é mentiroso, falso, invejoso, mau. Estava falando com um pastor amigo, e o pastor amigo falando de pregadores. Tem pregadores que são usados por Deus, pastores cristãos. Tem outras pessoas que usam Deus. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não usarmos Deus para os nossos caprichos, usarmos o nome de Deus em vão. Deus, eu quero agora, resolve minha situação financeira. Que tipo de Deus é o Senhor que está fazendo eu passar fome? Que tipo de Deus é você? Não está vendo aqui não? Que eu estou devendo isso e aquilo outro? Não, não é assim que o bonde de Jesus anda, meu filho. Não é assim. Evangelho é poder, evangelho é boas novas, mas evangelho é renúncia. Com o evangelho vem ensinamentos, com o evangelho vem valores, com o evangelho vem regras, limites. Não são limites para o meu crescimento espiritual, são limites para que se eu passar dali, ali o inimigo me pega, mas se eu ficar aqui, Deus me guarda. O Espírito Santo nos reúne nessa noite, nesse domingo, para ensinar algo muito forte a nós. Jesus é o supridor de tudo que se faz necessário para que eu cumpra minha missão na terra e para que eu seja feliz. Eu fui em busca da palavra suprir ou suprimento. Se você quiser anotar o significado, a palavra suprimento quer dizer ato ou efeito de acrescentar. Ato ou efeito de quê, igreja? Acrescentar, de suplementar. Dentre algumas traduções tem adição. Adição de soma.
aquilo que satisfaz necessidades. A terra é pequena, mas dá suprimento a muita gente. Ato ou efeito de doar, fornecer ou entregar auxílios, provisões, provimento, fornecimento, provisão. Aquilo que se doa, que se fornece ou entrega. Eu vim falar de um Deus que se doou por nós. Eu vim falar de um Deus que sabia que através do pecado nós sentiríamos falta de algo que nós não saberíamos do que era. Eu não sei se em algum momento da sua vida você sentiu um vazio. Eu não sei se em algum momento da sua vida você disse assim: caramba, está faltando alguma coisa. E ele deixou escrito, usando Salomão, no capítulo 3, versículo 11, o seguinte versículo: eu coloquei a eternidade no coração do homem. Algumas traduções dizem que ele colocou o mundo. A eternidade nos originais é o que é mais forte. Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Dinheiro, casa, apartamento, empresa, sucesso, fama, poder, nada disso pode preencher esse vazio que tem dentro do homem. As pessoas estão correndo, a maioria delas, atrás do vento. Eu falei hoje, aqui no culto da tarde, que nós temos que parar um pouco, irmãos. A pandemia nos parou. Jesus usou a pandemia para nos parar. Era para a gente ter aprendido algo que a gente parece que esqueceu um pouco, sobre a essencialidade das coisas. Eu estou vendo Jesus falar aqui sobre comer, beber e vestir. Eu não estou vendo aqui Jesus falar sobre fartura, muita bênção, muita coisa. Eu estou vendo Jesus falar de comer, beber, vestir. Eu estou vendo Jesus falar com seus discípulos, porque Jesus está vendo neles uma ansiedade, uma inquietação, uma insegurança quanto ao futuro das coisas básicas. Repita comigo: das coisas básicas. Irmãos, e tem pessoas aqui que estão com as coisas básicas em dia, e o que está inquietando elas são coisas que não são básicas. E o que está estressando elas são coisas que não são básicas. Ou seja, Deus está mandando eu te dizer: volta o primeiro amor. Deus está mandando eu te dizer: seja mais grato. Eu te dei o básico do básico, principal. Te dei salvação que tu não tinha, a minha presença que tu não tinha, a minha palavra que tu não tinha. Eu falei no culto da tarde aqui, irmãos, que hoje dentro da casa dos crentes, se nós não vigiarmos, tem alguém sentado na mesa com o telefone na mão, alguém na cozinha com outro telefone na mão, alguém dentro de algum quarto da casa com outro telefone na mão, e vendo aplicativo da Bíblia que não é. Que tipo de crentes somos nós? Que tipo de cristãos somos nós? Que tipo de servos de Deus somos nós? Como é que nós estamos otimizando o nosso tempo? Como é que nós estamos valorizando a presença do Espírito Santo? Se até para ficar sentado 1 hora na cadeira na igreja para escutar a Bíblia é difícil. Como é que está a nossa espiritualidade? Uma irmã falou conosco esses dias e disse: orem pelas irmãs da igreja. Orem pelas irmãs da igreja, porque tem irmãs na igreja que agora só querem saber de roupa, maquiagem, dinheiro, postagem boba em rede social. E algumas dessas irmãs tiveram depressão e foram curadas. Algumas dessas irmãs não tinham um casamento abençoado e hoje tem. Algumas dessas irmãs não tinham salvação e hoje tem. Mas hoje elas estão pensando em coisas fúteis,
vivendo a superficialidade de muitos crentes que vivem no gospel, que não tem a mínima noção do que é valorizar a salvação de almas. E Deus está mandando eu dizer: sai do raso enquanto é cedo. Volte a orar mais, a ler mais a sua Bíblia, tenha mais tempo de oração, pense em ganhar almas para mim, diz o Senhor. Jesus vai conversar, Jesus vai falar de como é que nós seremos bem-aventurados, pessoas felizes. Jesus vai ensinar nós a respeito de tudo: oração, esmola, nossos olhos, pureza. Jesus vai falar aqui sobre a questão da ansiedade, da inquietação. E é onde eu entro no primeiro tópico aqui, falando que ansiedade e inquietação não gera satisfação, mas sim preocupação. Ansiedade e inquietação não gera satisfação. Você sabe qual é um dos maiores presentes que a loteria estadual do Ceará, ou federal, ou seja lá o que for, ou o bet, ou o pet do campo, seja lá o que for, não pode te dar satisfação. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas não ter satisfação. Não ter satisfação com a tua mulher, não ter satisfação com o teu filho, não ter satisfação com a paz, com a salvação, com a casa que Deus te deu, com a vida que Deus te deu. Então de nada adianta ter e querer mais e mais e mais, porque essa falta de satisfação, ela é diabólica. Você tem salvação, você tem o Espírito Santo, que a primeira coisa que Deus supriu foi esse vazio. A primeira coisa que o teu Criador, o teu Senhor, o teu pastor, o teu Senhor deu foi: eu vou suprir. Ou seja, eu vou dar para ele isso que ele não tem, eu vou dar paz que ele não tem, eu vou dar saúde nas emoções que ela não tem, eu vou dar a força, a dignidade que ele não tem, que ela não tem. Aí a pessoa começa a conviver com outras pessoas que dizem que são crentes, e esses crentes insatisfeitos, carnais, começam a colocar nos ouvidos daquela pessoa que ela, meu Deus do céu, não rapaz, cadê teu Deus que não te deu ainda uma empresa maior? Cadê, rapaz, teu carro ainda é esse? Ai rapaz, o teu marido ainda é esse? Ainda é esse teu marido aí? Ou ainda é essa tua mulher aí? É filho de Satanás. Porque o que Deus dá, Ele dá para se eternizar, Ele faz bem feito. E com os presentes de Deus vem a satisfação e a valorização do que vem de Deus. Tem umas irmãzinhas agora que estão tão para frente, se duvidar a hora para o marido morrer. Eu estou ficando nova, ele está ficando velho, então que Deus prepare o garotão para mim. Você está desviada, irmã, dentro da igreja. Você perdeu o primeiro amor faz tempo. Você precisa voltar a jejuar, mas primeiro essa língua. Você precisa voltar a colocar esse joelho no chão, a dizer: Senhor, arranca de dentro de mim o que eu não conheço, que ainda está dentro de mim, mas que me afasta da santidade, que me afasta do altar, que me afasta da revelação, que me afasta da inspiração divina. Quem está comigo, vamos dando glória para Jesus essa noite. Jesus está falando aqui com os discípulos dele, irmão, e também com a grande multidão. Mas Jesus pega de rebanho. Pega, deixa eu pegar vocês. Vocês estão inquietos, vocês estão ansiosos. Isso não é bom. E vocês estão inseguros. Mas vocês estão inseguros não é se o negócio de vocês vai prosperar. Até porque eu disse para você, Pedro, que você largasse aí a questão dos peixes, e você vai pescar homens agora. Até porque eu vou pegar alguém que cobra imposto e eu vou dizer para me servir. Até porque alguém que vai se converter como Zaqueu vai chegar a dar metade dos bens para poder ajudar os pobres, a outra metade ele vai restituir quem ele defraudou.
Então, você já parou o que foi que sobrou para pensar o que foi que sobrou para Zaqueu viver? Deus me deu agora, o altar é vivo. Olha para esse irmão e diga: o que foi que sobrou para Zaqueu viver? Caráter. Zaqueu não ficou preocupado. Deixa eu ver aqui o que foi que sobrou, porque eu tive que dar uma parte para os pobres, e eu tive que dar uma outra parte para restituir, que eu defraudei. Zaqueu recebeu caráter, dignidade, desejo de acertar, e agora ele teria o seu nome escrito no livro da vida. E Jesus disse: a salvação hoje entrou na casa desse filho de Abraão. Irmãos, quantas pessoas, 30, 40, 50 anos de crente, certificado de teólogo, cursos e mais cursos. Irmão, eu fiz um bocadinho de curso aí, viu? Assim que eu me converti, não mudou nada na minha vida. O que muda é arrependimento, vergonha na cara. Sabe, eu cumpri princípios. É o saber que ainda existe sacerdote. Quando eu consulto sacerdote, Deus ainda fala pela boca de sacerdote. É eu ler minha Bíblia, é eu orar, é eu saber que a unção ainda faz a diferença na vida de quem crê. Cuidado para não retroceder, ó Gálatas insensatos, e voltarem aos rudimentos da lei. O meu Espírito, diz o Senhor, irá encaminhá-los, irá dar a vocês o discernimento de vocês serem pessoas gratas e não murmuradoras, pararem de reclamar e adorar mais, não se desviarem, não olharem para trás igual a mulher de Ló, mas olharem para o autor e consumador de vossa fé, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Jesus está dando uma aula para os discípulos, ficou escrito para que eu e você pudéssemos aprender. Nada de inquietação, nada de ansiedade, isso vai gerar preocupação. Agora, se vocês começarem a dar glória, se vocês começarem a dar aleluia, e começarem a fazer a parte de vocês, não vai faltar o que comer, o que beber, o que vestir, e Deus ainda vai fazer muito mais. Quem está entendendo, adora Ele. É nesse texto bíblico que Jesus vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está nesse contexto ou não está? Jesus está dizendo: para de usar a Bíblia só para falar em dinheiro, para usar a Bíblia só para falar em sucesso. Você pode usar a Bíblia e pegar os contextos bíblicos que falam sobre dinheiro e sucesso, mas não é só dinheiro e sucesso, é suprimento, é necessário. Se eu estou em busca do sucesso, do dinheiro, da fama, do poder, mas eu não me satisfaço com o necessário, eu não sou crente, irmão. Eu posso ser ganancioso, vaidoso, tudo menos crente. O crente é satisfeito, o crente é fiel no pouco, e quem vê ele ser fiel no pouco, coloca ele sobre o muito. Todos os nossos milagres, todas as nossas bênçãos já estão preparadas. Meu filho, quem faz milagre, quem prepara a bênção, não dorme. Eu vou repetir: quem faz milagre, entra com providência e prepara a bênção, não dorme. Agora, eu e você corremos o risco de dormir. Eu e você corremos o risco de escutar a voz do Espírito dizer assim: desperta, ó tu que dormes, desperta desse sono de negligência, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. E o Senhor Jesus está dizendo que está dando cabo hoje da ansiedade, da inquietação, da opressão, da angústia, da insegurança de irmãos que colocaram os pés aqui nessa noite. Pessoas estão recebendo a cura através do conhecimento da palavra do Senhor. Eu vejo então que eu não posso ficar ansioso, não devo. A ansiedade vai gerar essa inquietação não é boa. Essa inquietação pode fazer eu tomar decisões intempestivas, impensadas. Essa ansiedade e essa inquietação,
vai fazer com que eu me preocupe, ou seja, eu tenho uma ocupação na minha mente de algo que não aconteceu ainda. Eu estou ocupando a minha mente com o resultado de algo que ainda não aconteceu. Não tem um resultado ainda daquele exame. Eu não tenho um resultado ainda se aquele negócio deu certo ou não. Mas eu já estou me preocupando, ou seja, eu estou ocupando a minha mente de forma antecipada, pensando de forma negativa que aquele exame não vai dar bom e que aquele negócio não vai dar certo. Agora, quantos podem dizer: eu sei a quem eu oro, eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que Ele é poderoso para fazer? Repete comigo, diga: eu sei a quem eu oro, eu sei a quem eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Quantos podem dizer que conhecem, essa receita que Paulo deixou aos filipenses? Eu me alegro no Senhor, me alegro sempre no Senhor, minha moderação vai ser conhecida diante de todos. Eu vou deixar minha petição, minha súplica e o meu clamor com ação de graça no altar do Senhor. E a paz que excede a todo entendimento vai inundar o meu ser. E depois disso, que eu saio com a paz, depois da oração que eu fiz, da petição que eu entreguei no altar, eu vou pensar no que é bom, eu vou pensar no que é louvável. Mas pode ser que um filho do diabo chegue e diga: está todo mundo em crise, a coisa não está boa, o dólar, as bolsas de valor. Digo: para mim não tem dólar nem bolsa de valor, para mim tem promessa. Para mim não tem crise nem especulação, para mim tem profecia. Eu sou filho e não bastardo, sobre mim é uma promessa. Eu vivo para servir Jesus, irmão. Em qualquer continente eu colocar meus pés, em qualquer comunidade eu colocar meus pés, irmão. Meu amigo, está chegando aí o apóstolo, o pastor, o pregador, o perturbador da seara dos filisteus. Eu tenho identidade, irmão. Eu tenho vocação. Quem me chamou para trabalhar para Ele vai deixar eu na mão, não, irmão, de forma nenhuma. Agora, o que você precisa ter certeza é se você trabalha para Deus de verdade. O irmão deu um testemunho no culto da tarde aqui, o bispo Leandro. O diabo quis matar ele quarta-feira, querendo sufocar ele, está entendendo? O irmão foi lá, arrancou um pedaço de carne da garganta. Está vivo, veio dar o testemunho. Ele lembrou: eu sou dizimista, eu participo, eu sustento a minha casa, eu ajudo a igreja. O diabo não te leva, o diabo não te toca, porque você tem vocação, porque você serve um propósito maior nessa terra. Jesus está falando aqui com discípulo, seguidor. Jesus está falando aqui com alguém que vai mostrar o poder dele na terra, vai glorificar o nome dele. Vocês não se preocupam não com o que vocês vão comer, porque as aves não plantam, não semeiam e nem colhem, mas eu dou de comer a elas. Jesus cuida dos passarinhos ou não cuida? Vocês não se preocupam com o que vocês vão vestir, porque nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Está escrito aí ou não está? Eu falei no culto da tarde. Que há muitos anos atrás nós passamos uma situação tão difícil que a gente não tinha comida na despensa para os nossos filhos. Eu e minha esposa. E Deus mandou 2 irmãs que não trouxeram só o leite dos meninos, e nós vimos um mercantil como nós nunca vimos na vida. Irmã Beto, acho que lembra dessa história. Fardos de alimentos chegando na minha casa. Eu nunca tinha feito um mercantil para levar fardos de alimento para minha casa. 1, 2, 3, 4, 5 quilos de alguma coisa, mas começou a chegar fardos de alimento na minha casa. E Jesus disse: eu vou suprir, eu vou prover. Quem manda nessa dispensa sou eu. Quem coloca alimento em cima dessa mesa sou eu. Quem vai pagar o colégio das crianças sou eu. Quem vai pagar a faculdade das crianças sou eu. Quem vai te dar o que é necessário para eu usar você e a sua casa sou eu. Eu comecei, eu vou completar. Um dos maiores ódios do diabo é porque Deus prevê e provê, é porque Deus prevê e protege. Eu vim aqui ser boca de Deus para você. Adora, continua adorando, serve, continua servindo, evangeliza, continua evangelizando. Ele já viu, ele se antecipou, ele está entrando com providência essa semana. Se essa palavra é para você, abre essa boca para adorar.
Nós somos o povo fervoroso, nós somos o povo alegre, nós somos o povo feliz, nós somos o povo entusiasmado, nós somos o povo da fé. Nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder. Jesus quer que você acorde amanhã de manhã, olhe no espelho, dê bom dia para você, diga: eu vou viver a minha melhor versão. Aquele que começou a obra em mim vai completar, Ele vai suprir, Ele já supriu, Ele suprirá. Aleluia! Irmãos, eu estava em outro lugar do mundo, o diabo tentando perturbar minha alma, e apareceu na estrada, eu dirigindo o carro, aquelas placas assim: Don't you worry, be happy. Ou seja, a tradução no inglês quer dizer o quê? Tipo, não se perturbe, seja feliz. Satanás quer perturbar eu e você, quer lançar insegurança, medo. E Deus dizendo para mim e para você hoje: seja feliz. Jesus está usando um pregador, Jesus está usando alguém que teve depressão um dia, Jesus está usando alguém que foi alcoólatra um dia, drogado um dia, mas hoje liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus, totalmente restaurado, restituído, para dizer que você pode em Deus, que você vai vencer em Deus, que você vai superar em Deus, que você veio, foi para a igreja nessa noite, você não sentou numa mesa de bar, você não está assistindo um filme que não tem nada para acrescentar na sua vida. Você vai sair daqui cheio de fé. Ore, leia sua Bíblia, profetize, traga a existência com essa boca, verbalize: eu sou mais que vencedor. Deus há de suprir. Um abismo leva a outro abismo. Uma raiva pode virar um ódio. Perdoa, coloca no altar de Deus, vai viver tua vida, seja feliz em Jesus. Passa a página, deixa Jesus começar a escrever essa nova história. Deus acabou hoje com a ansiedade, Deus acabou hoje com essa preocupação que estava prejudicando gente aqui. Segundo tópico, anota aí por favor: suprindo salvação, libertação e todos os meios para que possamos ser felizes. Suprindo o que, por favor? Salvação 1, libertação 2, e no 3 aqui eu resumi. E todos os meios, tudo que for necessário, Ele acrescentar, Ele fazer acontecer, para que eu e você sejamos felizes, Ele vai fazer. Ele vai colocar pessoas para conviverem com você. Eu vejo aqui irmãos que começaram a fazer amizade, estão andando junto, está dando certo. Eu fico feliz em ver amizades espirituais. Eu fico feliz em ver irmãos que podem sair sim para comer uma pizza, ok? Mas falam em Jesus, na palavra. Irmãos que não se rebelam, irmãos que não são covardes, irmãos que são sinceros, sérios, amigos de verdade, amigos em Deus. Deus vai prover amizades verdadeiras, relacionamentos saudáveis. Deus, Ele vai suprir em todas as áreas, em tudo. Nas 24 horas do nosso dia, nós teremos o que fazer. Nós não estaremos desatentos, vazios. Não se distrai. Uma das maiores estratégias do diabo chama-se distração. E uma das palavras mais chaves do Evangelho chama-se vigilância. Para de se distrair com conversas que não edificam, assuntos que não glorificam o nome de Deus. Nunca foi tão tempo de nos santificarmos mais. Prestamos atenção nas nossas conversas, diálogos, comunhão, mesa que sentamos, assuntos que abordamos. Falta de inteligência, falta de sabedoria, falta de temor, falta de sensatez, irmãos. A pessoa tem uma Bíblia, a pessoa tem um Espírito Santo,
e quando vê, está falando em coisas que nada edificam, muito pelo contrário, prejudicam. A atmosfera baixa, dá brecha para o diabo, já era. Jesus está dizendo assim: o meu Pai providenciou a salvação para vocês através do meu sacrifício, eu me sacrifiquei. O vazio que tinha não existe mais, eu estou com vocês. Eu falei no culto da tarde: meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Irmão, tem gente aqui que nunca fez academia, nunca treinou, nunca correu. Aí começou a fazer academia agora, pronto, é só... Eu levei um carão dessa daqui, ó. Quando eu fiz uma foto assim, ó. Eu sou homem para dizer no altar. Eu sou homem para dizer no altar. Não foi intenção minha estar me exibindo. Aí eu fiz uma foto com Caleb, brincando. Eu não tenho que estar mostrando um bíceps, um músculo. Sou um pastor, sou um sacerdote. Aí, a irmãzinha, tu vai, emagreceu, tomou uma manjara, uma manjuba dessa daí, um negócio manjuro, sei lá o que é. Aí vai, aí agora está aqui uma paquita, irmã. Só pensa em não sei o que é isso, está doida. Tu perdeu a essência, está doida, está louca. Está entendendo? Emagreceu, teus exames estão melhor, glória a Deus. Está entendendo? Está se sentindo melhor, glória a Deus. Mas toma cuidado, o que é a tua vida, o que é o teu corpo. Está entendendo? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos crentes, nós temos que estar na torre de vigília. Nós temos que espiritualizar. Nós não podemos brincar, nós não somos boneco do diabo. Quem está entendendo a palavra, manda glória para Jesus, aleluia. Jesus supre salvação. Jesus vem com libertação. Preciso ser liberto. Eu tenho que ser liberto e continuar liberto. Eu não posso voltar até os demônios que eu tinha antes, os costumes que eu tinha antes. Eu tenho que tomar cuidado. Como é que era aquele Luiz Henrique, hein? Como é que era a fulana antes? Está começando a agir como era antes. É a carne velha, aquela essência maligna que era para ter ficado lá embaixo no batismo, que está ressurgindo. Não, aquele sepultado, aquela sepultada, esse novo, essa nova, essa essência nova, mais santo, mais puro, mais fervoroso, mais adorador, aleluia. Eu sou liberto, eu sou salvo. Jesus fez isso por mim. Eu preciso me manter conectado com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão. E a Bíblia diz que Demas se apostatou. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo e não blasfeme contra o Espírito Santo. Onde é que estão ensinando isso nos altares? Onde é que nos púlpitos estão falando sobre Ele? Sobre você ter Ele, valorizar Ele, andar com Ele, viver Ele, adorar Ele. Tópico 3, eu vou completar. Jesus, nosso pastor e anfitrião. Jesus vai suprir. Jesus vai suprir. Jesus vai fazer milagres. Jesus vai visitar todas as áreas. E é muito gostoso quando eu entendo o Salmo 23, porque o Salmo 23 não me fala dele só como pastor. Coloca o Salmo 23 por favor aqui, meu filho, 1, 2 e 3. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada. Mas nos originais é: o Senhor Jesus meu pastor, de nada tenho falta. Nos originais eu entendo de outra forma. Se eu tenho Jesus como meu pastor, não tenho falta de nada. Jesus é tudo para mim. Na tradução fala assim: é como se ele fosse o Aladim. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o que eu peço ele me dá. Não é assim. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso aqui é Bíblia, não heresia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo, meu Jesus. Repita comigo, diga: eu não vou temer nada, medo de nada. Diga: Ele está comigo. Querido, a Bíblia está dizendo que a vara e o cajado dele me consolam. Eu tenho um pastor, eu tenho alguém que vê por mim, eu tenho alguém que me alimenta, eu tenho alguém que refrigera a minha alma. Irmãos, eu vou fazer 52 anos de idade, eu me converti com 29. Eu já tive amigos e falsos amigos. Alguém aqui já teve amigos e falsos amigos ou foi só eu? Nós vamos estar vendo 7 semanas agora, nós vamos estar estudando caráter e unção. Irmão, nós precisamos mostrar para o mundo que a gente tem caráter, irmãos. O mundo está precisando ver caráter em nós. Os ímpios estão querendo desqualificar a igreja. Os escarnecedores estão querendo dizer que nós somos fanáticos, loucos, mentirosos, enganadores. Mas as nossas ações, as nossas ações vão falar mais alto do que as nossas palavras, os nossos discursos, ou as nossas palavras, ou as pregações do púlpito, irmão. Pastor, Jesus é o meu pastor, aleluia. Jesus é o meu Senhor, eu vou obedecer. Jesus é o meu provedor. Por quê, pastor? Porque Ele vai dar tudo. Ele alimenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimenta mais de 4.000 pessoas. Aumenta um pouco o número de pães e de peixes. Ele alimenta e ainda sobra. Ele pelo menos ensina os nossos irmãos a pescarem umas 2 ou 3 vezes. Ele sabe onde está o cardume dos peixes. Ele sabe onde está teu cliente. Ele sabe onde é que está o banco que vai te dar um empréstimo. Ele sabe de tudo. Então você tem trabalhado a noite inteira, o ano inteiro, alguns anos e nada. Mas quando você empresta seu barco para Jesus, Ele vai dizer onde é que estão os peixes, os cardumes, as bênçãos que Ele tem para te dar. Você não pode pensar só em você. Afinal de contas, vai chegar um tempo que Ele vai te dar tanto, que você vai viver mais para a obra, do jeito que você quer. Se essa palavra é para você, abre essa boca para glorificar o nome de Jesus. Mas eu concluo dizendo que Ele é anfitrião. Ele prepara uma mesa. Jesus vai ter o cuidado de pegar o número de cadeiras, de guardanapos, de pratos, de colheres, de copos. Ele vai preparar a mesa para você. E Jesus está dizendo mais: eu vi quando tentaram te humilhar, eu vi quando tentaram te envergonhar. Eu não matei não, eu mantive vivo, para ver eu servindo você na mesa que eu preparei. E nessa mesa não vai ter só comida, bebida, e você não vai estar só vestido com roupa de linho fino, resplandecente, de perna cruzada, não. Eu nessa festa, nesse banquete, nessa mesa, na presença dos teus adversários, eu vou ungir a tua cabeça com óleo. Se é para você, vai dando glória logo. O teu cálice vai transbordar. E certamente, ou seja, aqui não tem dúvida, eu estou dizendo, é certo que a minha bondade e a minha misericórdia vão seguir você por todos os dias da sua vida. Olha para esse irmão e diga: a misericórdia e a bondade, elas te seguirão. Diga: quem vai te seguir é a bondade e a misericórdia. Quando você olhar para trás, a bondade está chegando, a misericórdia está chegando por todos os dias da sua vida. É palavra, é decreto, é profecia. E você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Você vai ter bênção na terra e galardão no céu, vida com abundância na terra e vida eterna no céu. O Senhor está dizendo: eu não quero você ansiosa, preocupada, medrosa, insegura. Eu supri e vou suprir de novo. Eu fiz e vou fazer de novo. Eu livrei e vou livrar de novo. Eu honrei e vou honrar de novo. Eu estou te preparando para tempos melhores e maiores. Fique de pé, fique de pé.
O Espírito de Deus está dizendo para você: meu filho, hoje você dorme e acorda diferente. Eu vou te visitar enquanto que você dorme. Eu vou visitar tua mente. Eu vou visitar teu organismo. Eu vou visitar quem você ama. Eu vou fazer a roda girar. Eu previ esse momento e me antecipei. Olha para esse irmão e diga: Deus viu antes e se antecipou. Você não viu, você não se antecipou, mas Deus se antecipou. Os céus estão se abrindo. Quem pode escutar o barulho de chuva? Você vai ver tanto cliente entrando na sua loja como você nunca viu na vida. Você vai vir tantos pedidos, tantos pedidos, tantos pedidos, tantos pedidos. Eu vejo contratos. Eu vejo a provisão. Eu vejo portas abertas, eu vejo janelas abertas no céu e portas abertas na terra. Eu posso ver com os meus olhos espirituais, eu posso ver com os olhos da fé, eu posso ver você feliz, eu posso ver você tranquila, eu posso ver você dizendo: eu pedi tanto por esse momento, eu pedi tanto por essa paz, eu pedi tanto para ter estabilidade, eu pedi tanto para ter estrutura, eu pedi tanto para ter equilíbrio. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu anfitrião, eu sou o teu Deus. Confia em mim, diz o Senhor. Não temas. Eu te salvei, eu te libertei, eu te curei, eu te restaurei. Não faria eu todas as coisas? Sai do seu lugar, você que está arrependido, arrependida. Você que está se reconciliando na noite desse domingo. Você que está acompanhando pelo YouTube agora. Jesus está falando com você hoje. Eu não quero você inquieta. Eu não quero você ansioso. Eu não quero você preocupada. Eu não quero você triste. Eu não quero que pessoas sejam usadas pelo diabo para enfraquecer a sua fé. Eu sou o teu companheiro. Eu sou o teu melhor amigo. Eu vou exaltar, honrar. Eu vou fazer você sentar em cadeiras de honra. E não serás mais envergonhada. E não serás mais envergonhado. Creia, bota esse joelho no chão. Faz esse propósito, faz esse voto, se consagra. Eu vou dar de comer, eu vou dar de vestir, eu vou dar de beber. Eu vou suprir as necessidades. Só que eu vejo Jesus dizendo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu concluo a mensagem dizendo: Ele vai superar tuas expectativas ainda. Você que está arrependido, você que está arrependida, você que está se reconciliando, voltando a ser mais crente hoje, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo, Jesus, dos pecados que eu cometi. Diga: palavras, pensamentos, atitudes, omissão, negligência, o sono da negligência. Diga: me perdoa, Senhor, eu preciso ter mais tempo de qualidade contigo. Diga: Espírito Santo, me sela, me enche, me unge, me alegre, me fortalece, me entusiasma, me enche de fé. Mais alto, diga: me enche de fé. Mais alto, diga: me enche de fé. Oh, quando
você ora assim, o diabo se curva, os demônios batem retirada. Diga mais uma vez, diga: me encha de fé. Oh, fale mais alto, diga: me encha de fé. Só mais uma vez, que é para os demônios baterem retirada, não sobrar nenhum para contar a história. Diga: me enche de fé. Diga: eu te agradeço pelo meu nome escrito no livro da vida. Diga: eu te agradeço, Senhor, pela vida com abundância e pela vida eterna. Fala: eu e minha casa serviremos a Jesus. Mais alto, diga: eu e a minha casa serviremos a Jesus. Mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Diga: onde Jesus precisar de alguém para pregar em nome dele, curar em nome dele, libertar em nome dele, ali eu estarei, nada me faltará. Ele suprirá, ele já supriu, ele já fez, ele fará. Se é para você, comece a mandar glória para os céus. Se é para você, comece a mandar aleluia para os céus. Quem está de joelho pode se levantar. Você que está em casa agora, deitada numa cama, levanta. Você que estava depressiva, seja curada. Você que estava oprimido, seja curado. Agora, paralítico, levanta da cadeira de roda. Surdo escuta, mudo fala, cego veja, câncer desapareça. Toda obra de macumparia, feitiçaria e bruxaria cai por terra. Em nome do Senhor Jesus, começa a receber milagre aí. Comece 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 a receber milagre aí. Aleluia. Bispos, pastores, vem aqui no altar. Faz um cinturão aqui. Em uma noite de céus abertos, será derramada uma unção poderosa sobre toda a igreja do Senhor Jesus. Oh, Espírito de Deus. Eu estou falando de milhares de pessoas. Eu estou falando, quem sabe, de milhões de pessoas que vão receber. Eu não aceito nenhuma palavra contrária à vida dos homens e mulheres de Deus dessa igreja. Agora, no poderoso nome de Jesus, ergam as mãos, bispos e bispas, pastores e pastoras, e vocês comecem a abençoar o nosso povo agora. E comecem a declarar a bênção de Deus sobre o nosso povo agora. Comece a dizer: Deus vai suprir todas as suas necessidades. Diga: Deus vai visitar quem você ama. Deus está curando. Diga: Deus está libertando. Diga: Jesus está batizando. Diga: Deus está entrando na providência. Pessoas estão sendo tocadas agora. Pessoas estão sendo curadas agora. Milagres estão acontecendo agora. Em casa, na cama, na cozinha, no alpendre, na sala. Agora no Brasil, do outro lado do Brasil, no mundo. Pega! Comece a receber a provisão, a providência, o milagre. Em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: eu nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Nenhum gafanhoto terá acesso à tua casa nem às tuas finanças. Nenhum demônio poderá tocar na tua saúde.
pelo poder do nome de Jesus. Saia daqui mais corajoso hoje, mais corajosa. Saia daqui mais cheio de fé. Sai dessa região carnal, natural, e comece a se espiritualizar. Eu vou contar 3. Pessoas serão batizadas com fogo. Outras vão pegar tudo aquilo que estava prejudicando elas de crer. Você vai jogar no chão, vai pisar tudo aquilo, toda insegurança, toda ansiedade, todo medo. Eu digo 1, você vai pegar agora tudo que estava te fazendo medo. 2, você vai arrancar agora tudo que estava te deixando inseguro. Eu digo 3, você vai pegar tudo aquilo que não estava deixando você ser espiritual. Crê demais, crê demais, crê demais. E você vai jogar no chão, e você vai esmagar debaixo da planta dos seus pés. Eu digo 3, agora! Abre o céu, Senhor, no nosso Deus. Que abra-se o céu. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa bênção no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa bênção no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa bênção. Sons espirituais, sons espirituais. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os Céus fechados se abram. o teu reino, a nossa vai chover, vai chover. Que venha essa chuva de vento. Abra as comportas do céu. Recebe felicidade, recebe alegria, Vai chover, recebe a cura, recebe o milagre, recebe a provisão. vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Estenda as suas mãos para cá. Olhe para as suas mãos e diga para as suas mãos, diga: tudo que você tocar vai prosperar. Olha para os seus pés agora e diga: onde você pisar, Deus vai me dar por herança. Aranaga, Aramandaraga, Alabaca. Coloca a mão no teu peito e fala: o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu sou mais que vencedor. Coloque as mãos para receber a bênção. Você vai ter uma semana maravilhosíssima. Ansiedade, inquietude, preocupação só faz mal. Não aceite. Creia, profetize, traga a existência. Você vai ver Jesus agir mais uma vez. Você vai ver Jesus entrar com providência mais uma vez. O inimigo vai ser envergonhado mais uma vez. O nome dele será glorificado através do teu caráter, da tua honradez, da tua dignidade. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto, te dê a paz que excede a todo entendimento, a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus que é Pai,
e a comunhão e as consolações e o governo absoluto do Espírito Santo seja sobre a vida de todos que são igreja do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Senhor Jesus é o nosso pastor, agindo Deus. Mas se Deus é por nós, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele cura, Ele liberta, O projeto vem de quem não é. Ele restaura, Ele restitui. Ele ainda é o mesmo. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de abraços completas vai fazer cumprir na hora certa. Vai construir ou reformar? Vem pra Madeireira Santa Lúcia!